Fala galera, então o nosso primeiro conteúdo aqui é um anel de uma grande amiga minha, ela ganhou da avó dela e esse anel ele tá gigante no dedo dela, ele é um anel de ouro com uma pedra sintética, eu não sei como ela se comporta, então eu vou tomar todo o cuidado aí pra gente poder trabalhar. E esse anel, como eu falei, ele é grande para ela, ele é número 20 e o número dela é 12. Então eu vou diminuir o número desse anel para que ele fique adequado ao número dela. Como os nossos números aqui no Brasil eles se relacionam diretamente com o perímetro da circunferência do dedo, então eu sei que o que eu preciso fazer é diminuir 8 milímetros no perímetro desse anel, que automaticamente ele vai se enquadrar dentro do número que a gente quer. Nesse caso, como ele é um anel que ele tem uma caixa e ele tem um corpo bipartido, então o que eu vou fazer é tirar essa medida da circunferência aqui da parte de baixo do anel. Dessa forma eu garanto poder trabalhar sem prejudicar o design do anel. Ele vai perder um pedaço aqui da parte do fundo dele, mas eu vou conseguir fazer o anel ficar na medida do dedo dela, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é, com o auxílio de uma régua e de um compasso, eu vou definir exatamente a medida que eu quero retirar e diminuir para que eu possa marcar depois essa medida no anel e depois eu possa serrar esse anel para poder depois soldar, enfim. É importante centralizar bem a marcação que você vai fazer. Então, não sei se vocês vão conseguir ver. Não consegue. Whatever. Vamos lá. Então eu vou serrar. Importante fixar bem a peça. Quanto mais fixa a peça tiver, mais fácil é para você serrar. Uma serra de arco. Eu estou usando uma serra 3/0. Como vocês podem ver, o anel está bem fixo, né? E aí eu consigo serrar com mais tranquilidade. Essa serra está bem cega. Estou sentindo que o anel está esquentando bastante. Então eu cortei aqui já um pedaço do anel. E aí eu vou tirar a outra ponta aqui. Como o anel abriu, ele está jogando muito. Então, para eu poder fixar do jeito que eu estava fixando aqui, fica muito mais difícil. Então, eu vou utilizar um alicate para que ele me auxilie a fixar a peça e me dá muito mais tranquilidade para trabalhar, tá? Então, depois que eu serrei o anel, já tenho provavelmente ele na medida mais adequada aí para o número do dedo da minha colega. O que eu vou fazer? Sempre quando você faz uma serrada, ela não necessariamente fica perfeita a superfície onde você está trabalhando. Então, o que eu vou fazer é limar essa ponta para quê? Para que ela fique com essa superfície bem lisa, bem plana. E a partir dessas duas superfícies bem adequadas, seriam as duas pontas aqui do anel, aí eu consigo fazer uma solda perfeita. Porque se a sua superfície está bem certinha, bem retinha, na hora de você encaixar as duas e encostá-las para fazer a solda, elas ficam perfeitas e consequentemente a solda dá menos trabalho, ela fica menos marcada, inclusive, tá?
Isso aí. Então, o próximo passo agora é, com o auxílio de um alicate, eu encostar as duas pontas para que eu possa fazer essa solda depois. Então, vamos lá, sem marcar muito a peça, eu vou dobrar. A vantagem é que ele é um anel leve, né? Ela não é um anel muito pesado. Se ele for um anel muito pesado, muito grosso, ele dá uma dificuldade grande aí para a gente poder trabalhar, mas não é o caso aqui, então eu consigo trabalhar. Então eu vou encostar bem essas duas pontas para que eu possa fazer essa solda. Encostei bem as duas pontas, ele não está redondo, tá? Ele está bem deformadão, mas não tem problema. A minha ideia é primeiro soldar, depois que eu tiver com o anel bem soldado, aí sim eu vou me preocupar em deixar ele redondo. Então galera, agora indo para a parte da solda, o que eu vou fazer é isolar a pedra termicamente o máximo possível com um pedaço de papel umedecido. E aí sim eu vou poder fazer a solda com um pouco mais de tranquilidade, sem me preocupar que a pedra não resista ou que ela não aguente por algum motivo o processo térmico que vai ser a solda, tá? Então eu vou, além de colocar ela em cima, sobre o papel molhado, eu vou isolar também um pouco por cima da própria pedra. Isso dificulta um pouco o processo de solda, uma vez que o ouro é um grande condutor térmico e eu preciso atingir uma determinada temperatura para que essa solda seja bem feita. Então eu vou isolar o máximo possível. Isso vai me obrigar a trabalhar com um pouco mais de intensidade na chama para que eu consiga fazer a solda de uma forma bem feita. Então aí eu corto meu pedaço de solda aqui. Não dá pra chegar tão perto, aí vai que derrete meu celular. E vamos lá. Eu vou entrar com uma chama um pouco mais agressiva, um pouco mais de oxigênio. Mas meu objetivo é focar só na ponta do anel e não deixar com que o anel esquente inteiro.
Solda realizada com sucesso. Agora eu vou dar um acabamento nessa peça. Pedra preservada. Então é isso. O anel fechado corretamente, ensoldado. Foco totalmente perdido aqui. Aí. Agora o que eu vou fazer é começar a dar um acabamento. Antes disso eu vou bater a peça no tribolê. Deixar ela bem redondinha. Quem não sabe o que é o tribolê é uma ferramenta que serve justamente para deixar um anel bem redondo. Nada mais é do que um cilindro de aço, onde você bate nele o teu anel, e o teu anel vai ficando com o shape arredondado certinho. Estou batendo com bastante cuidado, não vou bater onde tem a pedra, obviamente, né? Só vou batendo na parte de baixo, nas laterais. Como eu tive que diminuir bastante o número desse anel, talvez ele não fique com aquele formato 100% redondo, porque eu não vou exagerar. A própria caixa da pedra, ela já define um pouco como que está o anel. Então eu não consigo abusar aqui do tribolê para justamente não prejudicar a estrutura do anel e da caixa dele. Agora o anel está redondinho. É só uma questão de acabamento. A região da solda ela sempre fica judiada. Eu vou passar lima, lixa e dar o polimento no anel. Então vou começar pela lixa por fora, sempre mantendo a curvatura do anel. Lima, né? Falei lixa. Então a superfície já está bem feita, vou fazer a lateral dele agora. Vocês podem reparar que eu sempre fixo bem a peça para fazer esses procedimentos, porque quanto mais estável está a sua peça, você só precisa se preocupar com uma mão, né? Se a sua peça está solta, você precisa se preocupar com as duas. Eu vou fazer a limada interna, onde eu utilizo a lima meia cana. Então a lima meia cana, ela tem uma face plana e a outra face curvada. Eu utilizo a parte curvada da lima para poder manter essa curvatura interna, né?
pneu. Shape já todo feito. Só terminar de dar o acabamento. Sempre é importante limpar bem a mão, a peça, tudo que você vai trabalhar para não perder muito material nessa jornada. Passando lixa grossa na peça. Todo o contorno externo, principalmente onde escureceu bastante por conta do calor, né, da solda. As marcas de lima que eu acabei de deixar ali para fazer os detalhes aqui da peça. É importante tirar bem essas marcas, porque quando você tira as marcas de lima, aí você não tem dificuldade para fazer o teu polimento, né? Porque o polimento nada mais é do que um risco bem fino na tua peça. Mas se você não tira os riscos grossos que já tem nela, são, por exemplo, marcas de lixa e lima, você tem dificuldade de ter um bom acabamento na tua peça. Passando nas duas laterais aqui. Para eu lixar a peça por dentro, eu vou utilizar o auxílio do mandril, que é o nosso famoso motor de bancada. Onde eu vou utilizar essa lixa, uma lixa presa num eixo cilíndrico, e o próprio motor da bancada vai fazer com que essa lixa trabalhe com mais intensidade. Eu vou usar ela para fazer o acabamento por dentro do anel. Ó. Fixo bem a peça. É importante trabalhar bem em paralelo, porque querendo ou não, a lixa ela também desgasta. Então, se você não trabalhar da forma correta, você pode deformar a peça. Passando a lixa por fora, vou aproveitar o próprio mandril, que já está montado com a lixa fina. É isso aí. Agora eu vou dar o polimento, vou aproveitar aqui na bancada mesmo, como é uma peça, vou tomar um cuidado aqui, não vou usar politriz, eu vou usar o próprio polimento na bancada, utilizando o mandril mesmo.
Essa aqui é a pasta de polimento. Eu passo um pouco de pasta num feltro. E eu com isso aqui eu vou passar essa pasta onde eu quero polir. Ela esquenta bastante a peça. Por último, eu vou fazer o brilho na peça. Como ela tem um excesso de pasta de polimento, eu, para evitar com que essa pasta permaneça enquanto eu estou buscando o brilho da peça, eu vou lavar a peça antes para tirar o excesso de pasta de polimento, que vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar esse excesso para eu poder dar o brilho nela certinho. Por quê? Porque a substância da pasta de polimento ela é um tanto quanto abrasiva, ela tem ela provoca alguns riscos na peça. Então, para eu deixar ela perfeitinha, eu vou limpar antes de eu entrar com a cera, que é o que vai proporcionar o brilho na peça. Aí, galera, após lavar a peça, eu percebi que por dentro, no vão que a gente tem aqui entre as duas partes do anel, ela não estava bem polida, não estava legal. Então eu pego uma escovinha, tá? Esse cara aqui, ó. E eu vou pegar com essa escovinha e eu vou passar ela bem no meio dos dois pedaços aqui do anel, para dar um bom acabamento, para deixar a pecinha realmente bem top. Importante segurar bem a peça. Se as cerdas da escova enroscar na peça, ela pode jogar a peça longe, então é importante segurar bem. E é isso. Agora vou fazer o brilho da peça. Observe, a peça ela tem um vão e essa estrutura a rotação do meu cilindro é nesse sentido. Se eu utilizar essa rotação dessa forma, a chance que eu tenho de uma cerda enganchar no meu anel e ejetar o meu anel daqui é muito grande. Então o que eu faço? Eu viro o anel e eu só trabalho nesse sentido, só da ponta para dentro. Automaticamente eu não tenho esse problema esse risco de ele enganchar na peça. É sempre do meio para fora. Também faço o mesmo brilho nas laterais do anel.
Essa tá aí bonitinha. Rendinho, soldinha feita. Número 12. Certinho. Isso aí. Bom, galera, é isso. Esse daí é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem aí pra gente. Vocês têm o nosso contato aí no nosso canal. Beleza? Valeu!